Olá, meus jovens e minhas jovens, cirurgia pediátrica com o professor João Ricardo. Vamos lá que a coisa hoje vai ser boa. Gastrocirurgia pediátrica 1. Ué, o que é isso? Lá no nosso livro está gastrocirurgia pediátrica. Só que, vamos fazer um combinado. Gastrocirurgia pediátrica é o tema mais importante, mais incidente, mais predominante, que inclusive é o que mais cai em provas. Então, eu dividi em 3 o nosso conteúdo. As gastrocirurgia pediátrica 1, que eu vou falar de estômago, esôfago, duodeno e de vias biliares. 2, intestino delgado, cólon, reto, ânus. E a gastrocirurgia pediátrica 3, parede abdominal e diafragma. Vamos combinar desse jeito, porque aí não fica muito maçante. E eu também, as nossas questões comentadas, eu dividi em 3 estágios. Então, nós vamos ter questões comentadas de gastrocirurgia 1, gastrocirurgia 2 e gastrocirurgia 3, para vocês solidificarem bem, porque eu não quero ninguém passando sufoco com isso. E vamos fazer uma viagem super legal, porque, olha, se tem um tema bacana em medicina, são esses temas de gastrocirurgia pediátrica, muito envolvido com situações congênitas e que tem manifestações clínicas muito assim condizentes com anatomia e fisiologia. Então fica até de uma certa maneira fácil da gente entender. Vamos lá, vem comigo que vocês vão entender legal o que eu vou querer dizer para vocês. Vamos começar da parte esofágica falando da atresia do esôfago. Poxa, o esôfago entupiu, vem entupido, não desenvolveu todo ele, seccionou lá na vida embriológica. Então é uma malformação congênita, que eu tenho interrupção da luz esofágica. Agora o interessante é que um dos cotos do esôfago pode comunicar com a traqueia. Então pode ter uma comunicação com a árvore brônquica, que é a fístula esôfago-traqueal. Nós temos vários tipos de apresentação. A apresentação mais comum é essa aqui, na qual o coto distal, que vai lá para o estômago, ele se comunica com a traqueia. E está lá o cotinho proximal cego. Claro, eu posso ter os 2 cotos cegos, como ali em A, em 8% das vezes. 1% das vezes eu tenho a fístula no coto proximal e sem o coto distal, 87% mais comum. Eu tenho apenas o coto proximal, sem coto distal, e a fístula H em E em 3% das vezes. Tá? Então essas são as formas de apresentação. E pode ver que, poxa, como é que vai comer com o esôfago fechado? Então é uma situação complexa. É interessante que a incidência dele é 1 para 3.000 a 1 para 4.500. E tem uma coisa importantíssima, que ele tem grande associação com outras anomalias congênitas. A anomalia cardíaca é a mais frequente, de 25%, de 20% a 25%. E associação com a malformação Vacterli. Pô, Vacterli, que coisa estranha. Tudo quanto é prova pergunta isso. O que é essas anomalias Vacterli? V de vertebral, A de ano retal, C de cardíaca e assim por diante. Traqueais, esofágicas, anomalias renais e do osso rádio, e o L, o último, é de limbe, de membros. Tá? Então, lembra que existe uma associação bastante importante da atresia de esôfago com outras malformações. Na parte pré-natal, a gente já pode fazer o diagnóstico. Está fazendo lá o seu ultrassom gestacional e a gente vê um polidrâmino. Por que o polidrâmino? É porque a criança não ingere. Então, se ela não ingere, aumenta o volume de líquido amniótico. A gente pode verificar o esôfago pequeno e ausente, o coto esofágico proximal já dilatado, até pelo ultrassom funcional. Na sala de parto, na hora que o pediatra, lá o Vinícius, está pegando o nenê e ele quer colocar a sondinha na criança para aspirar, a sonda não progride. E lá no berçário, a gente observa que a criança tem salivação excessiva e tem sintomas respiratórios também. E também a possibilidade de aspiração de saliva. Não é verdade? Porque a saliva não desce,
Então tem que colocar a criança no seu macacãozinho lá com a cabeceira elevada, porque senão a possibilidade de complicações pulmonares ela vai acontecer. Então, o jejum deve ser instituído, essa criança precisa ter uma via nutricional, a gente viu lá na cirurgia pediátrica geral que o consumo energético da criança é muito grande, então nutrição parenteral nele, decúbito elevado, e eu posso fazer uma medida radiológica. Pego lá 1 ml de contraste iodado e faço para essa criancinha. Olha lá, o coto esofágico é obstruído ali proximalmente, ele não atravessou e não chegou lá ao estômago. Então, esse é um diagnóstico que pode ser feito lá no berçário. Tal diagnóstico não sobra outra maneira a não ser o tratamento cirúrgico. Não precisa ser imediatamente. Claro que eu não posso esperar muito. Tenho que ter uma situação clínica de apoio nutricional, descartar outras possibilidades de outras cardiopatias, principalmente cardíacas, que inclusive podem me prejudicar ou contraindicar um procedimento cirúrgico, e depois eu vou fazer a minha abordagem cirúrgica, que consiste na ligadura da fístula traqueosofágica, que é aquele mais comum, né, a fístula distal, e a anastomose término-terminal com o esôfago. Eu posso fazer com uma toracotomia direita e faço extrapleural. Na hora que a gente abre, a gente vai descolando a pleura e não fura a pleura. Não entra em contato com o pulmão. Isso é bastante legal para não ter contaminações e outros bichos mais que possam acontecer por ali. A gente sabe que as crianças têm maior tendência à infecção por gram-negativo, o complemento é 50% do adulto, etc, etc, etc. Toda aquela situação imunológica. Então, a correção extrapleural. Agora, se o cotinho tiver mais que 4 vértebras, normalmente ele está até 3, eu consigo chegar ao coto. Aí eu preciso fazer aí em 2 tempos, talvez colocar uma gastrostomia, nutrição parenteral prolongada, para esperar o coto distal crescer um pouco para fazer essa anastomose. Então o cirurgião vai ter que ter juízo, um juízo clínico importante para saber a hora da intervenção adequada na atresia de esôfago. E o tratamento cirúrgico, ele tem a sua sobrevida de acordo com a situação clínica da criança. Se essa criança pesava acima de 2,5 kg, não tinha nenhuma normalidade, nenhuma outra cardiopatia, nenhuma outra situação, não fez ainda uma pneumonite ou uma pneumonia aspirativa, sobrevida de 95% a 100% das vezes. Mas veja lá o item C, peso abaixo de 2 kg ou maior que 2 kg com malformações associadas severas, pneumonia grave, a taxa de sobrevida é 6%. Então, realmente, depende muito do estado clínico da criança e de outras associações que ela tem. Como, por exemplo, a classificação de Spitz, ela coloca uma situação muito legal para a gente. Então, peso acima de 1,5 kg, sem cardiopatia, 97% de sucesso. Peso abaixo de 1,5 kg, ou cardiopatia, já abaixa a sobrevida. Agora, peso abaixo de 1,5 kg e a cardiopatia associada, sobrevida já é bem menor. Agora, claro que o tratamento cirúrgico ele comporta complicações, como deiscência de anastomose, ou então estenoses, já numa fase mais tardia, com impactação de alimentos. Enfim, cada complicação merece o seu tratamento de acordo aí com a sua evolução e de acordo com o seu diagnóstico e com as necessidades clínicas. Vamos então falar agora de outra situação interessante que acontece também em relação ao esôfago dessas criancinhas. São as lesões iatrogênicas, principalmente as lesões cáusticas, as lesões alcalinas ou lesões ácidas. A soda cáustica, a gente sabe que ela está muito envolvida em produtos de limpeza, em água de bateria, e a soda cáustica propriamente dita, principalmente no Brasil rural, que é usado para fazer sabão artesanalmente em casa, e a criança pode às vezes pegar aquele pozinho e ingerir achando que é alguma outra coisa e ter o seu esôfago calcinado, como é do adulto. Faz a lesão inflamatória inicial e depois a lesão com fibrose e com várias estenoses, e que é um desafio terapêutico muito grande. Na lesão inicial aguda, a gente evita induzir o vômito, evita fazer com que essa criança vomite, porque ela pode fazer uma lesão
maior e a gente faz um suporte clínico importante, e a endoscopia precoce nas crianças maiores é muito importante para a gente estabelecer os graus de lesões, para a gente imaginar os graus de estenose. Então, nós temos bastante desafio de tirocínio clínico cirúrgico para lidar com essas situações. E situações em que a gente teve várias estenoses e que foram impossíveis de serem dilatadas ou extenuou-se a possibilidade de dilatações, a gente tem que pensar na substituição esofágica com esôfago-coloplastia, esôfago-gastroplastia, enfim, a técnica aí adequada que vai ser possível. A doença do refluxo gastroesofágico é outra situação bastante comum e interessante em criança e gera sempre alguma discussão entre os clínicos, os pediatras clínicos e os cirurgiões, porque às vezes determinada situação é tão importante, as complicações pulmonares relacionadas ao refluxo é tão importante que merece um tratamento cirúrgico. E o cirurgião, por sua hora, ele quer sempre que se tenha uma certeza muito grande que aquele quadro pulmonar é causado pelo refluxo, para que você não faça uma cirurgia mal sucedida, ou seja, leve o paciente a uma cirurgia e ele continue com o seu quadro pulmonar, seja alérgico, asmático, alguma dessas situações. É interessante que é muito comum no primeiro ano de vida, nem sempre está associado à hérnia tal, os sintomas eles são muito variáveis, mesmo porque a criança abaixo de 1 ano ela tem uma dificuldade grande de expressar os seus sintomas, mas muitas vezes chega para o cirurgião, para a gente, quando eu tenho sintomas respiratórios de pneumonites, cianose, tosse ou mesmo pneumonias ou desencadeamento de crises de broncoespasmo e aparentemente a causa não é pulmonar. A gente precisa muito fazer o diagnóstico diferencial para que a gente tenha certeza realmente que se trata do refluxo. O esofagograma, que é o exame contrastado, ele é bacana, mas ele é bacana para descartar outros problemas. Ele não é um exame legal para ver refluxo. A endoscopia vê a consequência do refluxo, que é uma esofagite, mas eventualmente eu tenho refluxo e não tenho esofagite. Padrão ouro é a pH-metria esofágica. Olha lá o nosso nenezinho com sua mochilinha, quer dizer, pode ser feito em criança pequena? Pode sim, e a gente vê os padrões patológicos de refluxos, né? Porque a gente tem o nosso refluxo fisiológico, e a gente observa. É o exame de escolha, a pH-metria de 24 horas nessas criancinhas, aí sim, não, tem a doença do refluxo gastroesofágico. Claro, tem o tratamento clínico. Qual que é o tratamento clínico, gente? Medidas posturais, dietéticas, medicamentosas. É muito frequente você ver lá no berçário, na unidade intermediária, na UTI neonatal, as crianças no famoso macacãozinho, estão lá de cabeceira elevada. Mamou, deitou, igual a refluxo, complicação pulmonar. Eventualmente procinéticos, inibidores de secreção ácida, né? A ranitidina, ela é usada, tem de gotinha, ela pode ser muito bem utilizada nesses pacientes e em pediatria são de uso universal. Na falência do nosso tratamento clínico, havendo uma indicação precisa, está indicado o tratamento cirúrgico, nada mais é do que a funduplicatura de Nissen como da doença do refluxo gastroesofágico dos adultos, que nós vimos lá em gastroenterologia, lá do refluxo gastroesofágico. Legal? Então, do esôfago falamos da atresia, falamos das lesões iatrogênicas, falamos do refluxo gastroesofágico. E agora, estômago e duodeno. Tem uma situação clínica impressionante de comum na nossa prática do dia a dia. É a estenose hipertrófica do piloro, que é uma hipertrofia progressiva da musculatura do piloro. Quer dizer, não é quando o nenê logo nasce, como é a atresia do esôfago, está fechado. Não, ela vai progredindo. 1 para 400 dos nascidos vivos, com predominância do primogênito do sexo masculino. O que acontece?
eu tenho uma estenose lá do piloro e vai enchendo o estômago, a criança, puf, vomita em jato. E esse vômito não tem bile. Por que que não tem bile? Porque foi obstruído antes do duodeno. E a papila está lá na segunda porção duodenal. Então, essa é uma característica importante. No exame físico, você vê aquelas ondas peristálticas de Kussmaul. Se você apalpa aqui, você choque, que é o tal do vasculejo ou patinhação que tem no antigo livro do professor Vieira Romero, que hoje em dia nem tem mais edição. Pensa num livro bom de semiologia. Então, esses dados são facilmente visíveis nessa criança com a estenose hipertrófica do piloro. Interessante também que, como a hipertrofia desse piloro, a criança está emagrecida, a gente consegue palpar esse piloro hipertrofiado. Então, 85% das vezes, eu vejo uma massa palpável. E ela parece uma oliva. É a chamada oliva pilórica. É interessante que essa oliva pilórica, junto com o quadro clínico, eu não preciso de exame de imagem nenhum para fazer o diagnóstico. Claro que eu posso fazer também, lançar mão de exames de imagem, mas quadro clínico compatível com oliva pilórica, está feito o diagnóstico da estenose hipertrófica do piloro. E lembrar que esses doentes que estão vomitando conteúdo gástrico, eles estão vomitando líquido e estão vomitando hidrogênio. Então, eles têm alcalose metabólica. O padrão de alcalose metabólica é o da estenose pilórica, seja no adulto, seja na criança. E interessante da fisiopatologia da estenose pilórica é que, como ele perde muito líquido, então ele está perdendo extracelular, está perdendo sódio, junto com o hidrogênio. Ele tenta reter o líquido dentro, até para a condição de sobrevivência. Então o rim vai lá e tenta botar o sódio para dentro. Na hora que ele bota o sódio para dentro, ele manda embora outras cargas positivas, que é o potássio. Então, a alcalose metabólica cursa com hipopotassemia. Aliás, é uma alcalose metabólica, hipoclorêmica e hipocalêmica. Mas a perda do potássio não é no vômito, é urinária. Já vi muita questão, eu já fiz questão sobre isso, dizendo a perda de potássio na estenose pilórica que causa alcalose metabólica é alternativa B, urinária. Legal? E interessante que ele tenta tocar o sódio pelo potássio, põe o potássio para fora e põe o hidrogênio para fora também. Então ele está com alcalose e perdendo o hidrogênio. Então a urina está ácida. Sabe como é que chama isso? Acidúria paradoxal. Então, alcalose metabólica da estenose pilórica, potássio baixo, desidratação, acidúria paradoxal. Guardem isso bem dentro lá do hipocampo de vocês, porque isso é de suma importância na hora de vocês fazerem as suas provas. Olha só, uma criança como oliva, dá até visível, não precisa ser nem palpável da gente ver na estenose pilórica. O raio-x simples, uma gastrectasia enorme, quis dar um exame, fazer um exame contrastado, olha o tamanho do nosso estômago, não está passando nada ali após o piloro. Então, eu tenho uma retenção. Preciso fazer os exames radiológicos, raio-x contrastado? Até que não. Sabe por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa interessante. A ultrassonografia dá um diagnóstico de certeza bacana. Eu vejo aqui uma hipertrofia do piloro. O comprimento do canal pilórico está maior ou igual a 17 milímetros. A espessura do músculo maior ou igual a 4 milímetros, como a gente observa aqui pelas setas, e o diâmetro de todo o piloro acima, maior ou igual a 14 milímetros. Então, o ultrassom é bastante confiável. Agora, poxa, quadro clínico compatível, oliva palpável, chama o cirurgião para operar logo. Não precisa fazer ultrassom não, tá? Não se preocupa com isso. E o que o cirurgião vai fazer? Vai fazer a piloromiotomia. Friedrich Hamstead Weber, maior moleza.
Você abre, identifica a oliva pilórica, faz uma secção apenas da serose da muscular, sem abrir a mucosa, expõe a mucosa, está lá bonitinho, beleza, acabou a cirurgia, nenê está acordado, quentinho, bonitinho. Mãe, põe ele para mamar no peito. Claro, se a mãe não estava amamentando, na mamadeirinha mesmo. Tá? A alimentação quase que imediata, a recuperação e esse nenê acordar. E o prognóstico é excelente. Olha, é uma cirurgia maravilhosa, milagrosa, dá muita satisfação você fazer um tratamento cirúrgico desse. Outra situação é a atresia e obstrução duodenal. Falamos da obstrução no piloro, agora está mais para baixo. Tem diferença? Tem diferença sim, porque normalmente essa atresia, essas obstruções, são abaixo da segunda porção. Sendo abaixo da segunda porção, o vômito já é bilioso. Então tem uma diferençazinha. Se o vômito é bilioso, tem suco pancreático, tem suco biliar. Então já tem bicarbonato junto. Então já não é mais a alcalose metabólica da estenose pilórica. Entenderam a diferença? Bom para fazer questão, não é verdade? Então, eu tenho uma obstrução duodenal, ela pode ser intrínseca, por atresia, por estenose, ou mesmo por uma membrana, ou extrínseca, o famoso pâncreas anular, ele abraçou ali e obstruiu. A má rotação intestinal, que nós vamos ver na gastrocirurgia 2, também causa esse tipo de situação, através das bandas de LED. Não esquenta com má rotação não, que eu vou mostrar para vocês na aula número 2. Então, prestem atenção, é isso que está escrito aqui, ó. Mais comum distal à papila. Ou então, os vômitos são biliosos. Eu já não tenho aquela alcalose metabólica da estenose pilórica. E tem uma outra situação legal para a gente saber que é importante. Existe uma associação da atresia e obstrução duodenal interessante e importante com síndrome de Down, de 20% a 30%, como também está a associação com a síndrome Vacterli, lembra lá eu falei da atresia de esôfago, coluna vertebral, C de coração, também tem essa associação. E também com anomalias do sistema nervoso central e anomalias cardíacas. Aqui apenas uma membrana, aqui eu tenho uma comunicação um pouquinho mais espessa, o item 3, apenas um filetinho. Olha o pâncreas anular aqui, que é uma outra situação de obstrução extrínseca. Obstruiu o duodeno ali, logo após a papila. A suspeita clínica, ela deve ser feita de acordo com o que o paciente apresenta, realmente, caso de obstrução, uma obstrução alta, mas é uma obstrução que já tem vômitos biliosos, diferente da estenose pilórea. Tem o polidrâmino também, da mesma maneira que temos lá na atresia do esôfago. Essa condição ela já é neonatal, ela não é uma condição progressiva como a estenose pilórica. E o raio-x tem o sinal da dupla bolha. De novo, olhando aqui no meu olho, atresia duodenal, sinal da dupla bolha. O sinal radiológico da dupla bolha não é estenose pilórica. Por que acontece o sinal da dupla bolha? O duodeno está obstruído aqui. E ele é um C. Então, se ele está obstruído aqui, a primeira corcovinha dele, como se fosse um camelo, o líquido desce. Claro, a criança tem que estar em pé ou segurado. E o ar sobe. O estômago está cheio, eu tenho ar também. Então, a primeira bolha é no duodeno. E a segunda bolha é a bolha gástrica propriamente dita. Então, esse sinal da dupla bolha lá no nosso neonato, que teve vômito bilioso, que na gestação tinha polidrâmino, é de uma atresia ou de uma obstrução duodenal. Legal? Morou? Sacou? O que eu faço? Tratamento cirúrgico, uma anastomose, uma duodeno-anastomose. Vou pegar o segmento proximal do duodeno com o segmento distal do duodeno, fazer uma anastomose. O segmento está muito longe. Posso pegar o jejuno proximal, levar lá no estômago, ou o jejuno proximal, levar no duodeno dilatado. São táticas cirúrgicas, mas tecnicamente o mais aceito, o mais provável que você faça é uma anastomose duodenal, tranquilo, sem o mínimo problema, com ótima aceitação da criança.
Esôfago, estômago, duodeno. Falar um pouquinho das vias biliares. Se tem uma doencinha terrível, chata, progressiva, que leva a muito desgaste da criança, da sua família, são as atresias da via biliar, que é uma doença colestática neonatal. Quando eu falo colestático, significa que a bilirrubina já conjugou. Então, colestático, eu tenho predomínio de bilirrubina direta, porque ela já foi conjugada no fígado, e o problema na excreção para a via biliar. Por que o problema é a excreção na via biliar? Porque eu não tenho a via biliar. Ou eu tenho ela parcial. É uma obstrução completa ou ausência dos ductos biliares, ou completa da via biliar, tanto intra quanto extrahepática. Aqui na figura de cima, eu tenho uma via biliar normal. Hepático direito, esquerdo, hepático comum, deu origem à vesícula depois do cístico, depois do colédoco. Aqui eu tenho uma situação que após a inserção da vesícula, após o cístico, o colédoco está estenosado. Pô, menos mal. Aí eu pego uma alça de jejum e levo lá no hepático que está bonitinho. Pô, estou no lucro. Aqui eu tenho o hepático e o colédoco atrofiados. Mas eu tenho as vias biliares intrahepáticas normais. Menos mal também. Levo uma alça lá dentro do fígado, tal, dou um jeitinho, até que não é difícil de fazer isso. Legal, ótimo. Mas eu tenho um tipo que eu tenho atresia total, tanto da via biliar extrahepática quanto da intrahepática. É uma situação extremamente complexa. Todos esses casos levam a colestase. Colestase, processo inflamatório, possibilidade de eu fazer colangite. Processo inflamatório de repetições, colangites, processos inflamatórios dentro do fígado. Esse meu fígado pode ter inflamação, regeneração e depois fibrose. Que doença que leva a inflamação, regeneração e depois fibrose? Cirrose. Causado por problema biliar, colestase, cirrose biliar, secundária a uma colestase. Às vezes o fígado não vai ter jeito e eu vou ter que fazer um transplante. Então, veja a complexidade de uma atresia de vias biliares, que precisa ser diagnosticada prontamente e resolvida prontamente. Então, a classificação, ela pode ser embrionária, 10 a 20% das vezes, associado à polisplenia, à má rotação, veia porta, quer dizer, de origem embrionária ou de origem perinatal, progressiva, de acordo com fibroses. O diagnóstico é... Claro, eu preciso ter uma suspeita clínica, essa criança precisa ter icterícia. Claro que eu preciso fazer o diagnóstico diferencial com as icterícias neonatais. Grande parte das icterícias neonatais, elas são de bilirrubina indireta, por hemólises e falta de captação, falta de conjugação, Klinger-Narral, Dubbin-Johnson, professor Vinícius que trata disso. Não somos nós. Mas a gente tem que ter uma certa noção. Então eu tenho predomínio de bilirrubina direta. Diagnóstico diferencial com outras situações, como as hepatites neonatais, o que a gente chama de TORCH, né, que é a toxoplasmose, rubéola, sífilis, citomegalovírus, herpes, erros inatos do metabolismo, alterações, dilatações congênitas da via biliar, que são cistos de colédoco, que são outras coisas. Posso fazer uma cintilografia para ver a excreção da via biliar? Bastante interessante, mas o que dá o diagnóstico de certeza mesmo é a biópsia hepática. E ela deve ser feita percutânea até o 10º dia de vida, é bastante interessante. Um patologista experimentado, ele vai saber fazer o diagnóstico diferencial bastante correto e verificar a atresia das vias biliares, principalmente se for daquele tipo de atresia que tem a atresia das vias biliares intrahepáticas, lá aquele tipo 4 mais complexo que nós temos. Precisamos fazer o tratamento dessa atresia da via biliar. Olha, o tratamento é um desafio. Se eu tenho aquelas atresias extrahepáticas, que eu tenho ou ducto hepático ou ducto biliar intrahepático normais, tranquilo. Na somose biliodigestiva Y de Roux está resolvido o problema.
Mas na atresia intrahepática propriamente dita, é feita uma técnica cirúrgica bastante interessante, que é a cirurgia de Kasai, que eu faço uma anastomose biliodigestiva Y de Roux, ou seja, encosto uma alça de Delgado exclusa em Y de Roux, lá no hilo hepático, onde a gente chama de portes hepático, que são os lugarzinhos que deveriam vir os canais biliares. Dizem que se os canais estiverem acima de 10 micras de diâmetro, nós temos até uma drenagem possível. E o acompanhamento desse doente, porque eu posso ter falhas dessa cirurgia e esse fígado evoluir com cirrose e eu precisar de fazer um tratamento de transplante hepático, por exemplo. Mas sempre, inicialmente, tentando uma anastomose de Kasai, que é a anastomose biliodigestiva Y de Roux, é uma anastomose do porta hepatis ao jejuno, certo? E claro que eu posso ter complicações, eu preciso fazer o acompanhamento pós-operatório. Como os ductos biliares são finos, eu posso ter a colangite como complicação mais frequente. E em decorrência dessas colangites de repetição, a cirrose, fazendo a falência hepática e possivelmente a necessidade de transplante. Lembrar que é uma doença evolutiva e naqueles casos lá, grau 4, que eu tenho atresia da via biliar interna e externa, praticamente 90% das crianças vão evoluir ao transplante. Como essa figura, nós temos a criança aqui com uma incisão transversa subcostal, foi feita uma anastomose biliodigestiva, e você vê as crianças ictéricas momentos após de pós-operatório. É um grande desafio na qual o transplante veio ajudar a gente bastante. E outra situação, por fim, que eu quero falar com vocês, é a dilatação congênita das vias biliares. Entre aspas, os cistos de colédoco, que na verdade são classificações, cisto de colédoco é uma das classificações, entra num grupo chamado dilatações congênitas das vias dos ductos biliares, que elas são dilatações císticas, que elas podem ser da via biliar extrahepática e da intrahepática, ou das duas junto. Então nós temos uma classificação. O tipo 1 é o cisto de colédoco propriamente dito, que nós vemos uma dilatação da árvore biliar extrahepática. O tipo 2, um divertículo do colédoco, mais ou menos simples. O tipo 3 é a proeminência do colédoco para a luz do duodeno, é a chamada colédococele. O tipo 4, nós temos uma dilatação da árvore biliar extrahepática e intrahepática também. E o tipo 5, a doença de Caroli, que eu tenho dilatações e estenoses da árvore biliar intrahepática, que é uma outra grande causa de cirrose biliar e que pode levar à necessidade de um transplante. A gente identifica, às vezes, essas crianças logo no início do nascimento por colangites de repetição, por dor abdominal, massas palpáveis, mas às vezes passa toda a infância e a gente vai verificar já a pessoa numa fase adulta com cisto de colédoco. E é interessante que o cisto de colédoco ele tem um potencial de malignização. Então não basta eu fazer uma derivação intestinal por causa da colangite, tipo uma anastomose biliodigestiva. Eu preciso ressecar o cisto de colédoco. Essa é a terapêutica adequada. Mas vamos falar um pouquinho mais dos nossos cistos aqui, das nossas classificações, foi o que eu falei, o tipo 1, dilatação cística isolada, e o divertículo, a colédococele, basicamente o que eu mostrei na figura para vocês. O quadro clínico tem uma tríade clássica. Inclusive, a gente vê perguntas de prova dessa tríade clássica. Qual que é a tríade clássica da lesão cística congênita da via biliar? Ou qual a tríade clássica do cisto de colédoco? Está lá. Na primeira década de vida, dor abdominal, icterícia e uma massa palpável no hipocôndrio direito. Uma lesão palpável. Essa lesão não é a vesícula biliar dilatada. Claro, outras coisas podem levar um tumor de Wilms e tal, mas eu tenho dor e tenho icterícia também. E aí eu tenho a lesão palpável no hipocôndrio direito. Então, lembre-se bem disso, porque isso é motivo de questionamentos.
E a colangite existente, por causa das estenoses, principalmente na doença de Caroli, que tem estenoses com dilatação, colangite de repetição, eu posso ter danos ao parênquima hepático, levando uma cirrose biliar secundária, e aí com falência hepática e necessidades de transplante também, da mesma maneira da atresia das vias biliares. O diagnóstico ele pode ser ultrassonográfico, que a gente vê uma dilatação, mas às vezes o ultrassonográfico ele fica em dúvida. Duas vesículas, a vesícula dobrou, era um septo, alguma coisa, mas o que mata a jogada mesmo é a colangiorressonância. Claro que a CPRE, a colangiografia endoscópica retrógrada, também é uma colangiografia, ajuda muito. Mas olha que imagem maravilhosa. A vesícula biliar aqui e uma grande dilatação cística, é um cisto de colédoco, a via biliar intrahepática está aqui normal, bonitinho, então tranquilo. Ressecção, alça e Y de rua ali, fazendo a reconstrução do trânsito. Está muito bem, obrigado. Aqui o Y de rua aqui, utilizado em anastomose bilidigestivas de todo jeito. Vamos dar uma aumentadinha aqui para gente trazer esse Y de rua aqui para nós verificarmos ele de mais tranquilidade. Olha só, a via biliar remanescente, jejuno proximal, secciono, trago essa alça e faço uma outra anastomose. Esse é o famoso Y de Roux. Quando eu tenho atresia das vias biliares, eu não tenho a via biliar bem definida aqui para fazer o Y. Então, eu faço naquela fibrose onde seria a via biliar, que é o que a gente chama de porta-hepatis. Então, é uma situação bastante realizada, uma cirurgia que resolve bastante. Então, quando eu tenho situações de cistos de colédoco, por exemplo, eu tenho ótimos resultados. Claro que na atresia da via biliar o resultado não é tão bom assim, da mesma maneira que muitas vezes quando eu tenho doença de Caroli, se a doença de Caroli for restrita a um lobo, legal que eu faço hepatectomia parcial, mas quando ela é difusa, realmente também é um outro grande problema, talvez o transplante seja a medida certa, principalmente se esse paciente evoluiu com cirrose. Gente, é bastante assunto. E olha, eu montei para vocês uma aula de respostas comentadas desses temas. Vamos ler o nosso livro, olhar com atenção a aula também de respostas comentadas, para que vocês solidifiquem muito bem. Cirurgia pediátrica que vai cair em concurso é gastrocirurgia pediátrica. E nós temos 1, 2 e 3. Eu falei hoje, dá 1. Vamos lá. Boa sorte e muita fé, muita força. Grande abraço.